final de semana passado eu assisti um filme do Jim Carrey, chamado Show de Truman. Minha namorada tinha falado sobre esse filme, falado pra gente assistir, e eu meio que não dei muita bola de início, porque eu sou muito assim pra qualquer coisa nova que eu não conheço. Mas aí a gente colocou o filme pra assistir e confesso que é um filme bom. Não é um filme extraordinário nem nada, só que é um filme bom. E pra quem não conhece, o filme se trata basicamente sobre o Show de Truman. Truman é o protagonista do filme, que é interpretado pelo Jim Carrey. O filme consiste basicamente no seguinte: algumas pessoas aí, especialistas em filmes e essas paradas, programas de TV, né, pelo que eu entendi, pegaram uma criança e basicamente inseriram ela num mundo que não é real. E quando eu digo que o mundo não é real é porque literalmente não é real. Ele tá em um cenário, só que ele não sabe que tá no cenário, e ele conversa com pessoas que ele não sabe que são atores contratados pra estarem ali. Eu falei no início do vídeo que o filme não é genial, mas agora que eu tô falando em voz alta, a ideia que o filme passa realmente é algo bem genial mesmo. E bem, logo no início do filme, né, mostra algumas pessoas que estão acompanhando aquele programa de TV, porque basicamente o Show de Truman passa 24 horas por dia, desde o momento que o Truman acorda até a hora que ele vai dormir, e assim segue todos os dias. Só que é óbvio, eu tô falando isso aqui pra vocês porque eu já assisti, mas o filme não dá indícios que isso tá acontecendo, você meio que vai descobrindo aos poucos. E essa eu acho que é uma das principais críticas que eu tenho pra fazer desse filme. Porque ele começa bem, ele começa de um jeito que é basicamente assim: o Truman acorda e ele sai da casa dele, cumprimenta as pessoas que ele sempre cumprimenta todos os dias, e aí, simplesmente do nada, cai uma lâmpada, moleque. Cai uma lâmpada como se fosse aquelas lâmpadas gigantes de cinema mesmo, assim, aquelas lâmpadas de estúdio. E aí, logo em seguida, quando ele liga o rádio, o cara do rádio fala que aconteceu um acidente com um avião e partes das peças do avião acabaram caindo na cidade que, por coincidência, o Truman mora. Aí vocês perguntam, mas o que você não curtiu nisso? Simplesmente o que eu não curti foi o fato de que eles deveriam ter continuado com esse suspense, entendeu? Deixado a gente tentar entender o que estava acontecendo. Coisa que, infelizmente, eles não fazem. Eles parece que tentam acelerar algo ali pra gente entender o que realmente tá acontecendo e só o Truman, de fato, ficar perdido. O que eu acho meio burro, assim, porque o filme começa a dar meio que na cara que o Truman tá num lugar que não é real, tá ligado? Então a gente só fica ansioso pra ver como que ele vai descobrir e se ele vai descobrir que ele tá numa peça teatral ali. Eu vou me aprofundar um pouquinho no que eu tô querendo dizer pra ver se vocês conseguem me entender. Basicamente o filme vai fluindo, o Truman vai seguindo a vida dele, coisas desse tipo, mas ele começa a perceber algumas coisas que não estão começando a fazer sentido. Exemplo: tem uma hora que ele tá andando com o carro dele e o rádio dá um erro. Então ele começa a escutar o áudio dos produtores do programa de TV ali, né? Então os caras basicamente ficam sempre narrando tudo que ele tá fazendo, até a rua que ele vai entrar, coisas desse tipo, pra eles conseguirem alterar a câmera e ficar aquele segmento certinho, como se realmente fosse um filme. E aí tem uma cena no porão da casa dele que ele simplesmente acha uma Sharp ou é um cachecol. E aí ele tem uma lembrança, uma memória de uma mulher que ele conheceu numa festa. E lembrando, essa mulher era uma atriz contratada pra estar ali. Só que tem um grande porém nisso. Essa mulher era pra ser só uma NPC, era pra ser só uma mulher aleatória. Só que aí o Truman acaba achando ela interessante ali, né? Porque, porra, ele é um humano. Por mais que todos os outros ali são atores, ele é humano. Obviamente todos os outros são humanos, mas de fato ali só ele acha que tá inserido no mundo real, né? Só que aí essa mulher também acaba se interessando um pouco por ele. Só que aparece a mulher que realmente é contratada pra ser a protagonista ali junto com ele. É pra ser a mulher dele. Ter vida com ele, filhos e os caras eram 4. E aí essa mulher que não era pra ser a esposa dele acaba fugindo com ele até uma praia e ela tenta explicar pra ele, né, que o mundo que ele vive não é um mundo real, que ele precisa tentar fugir dali, tentar encontrar ela e coisas do tipo. E enquanto ela tá falando, chega um cara de carro e fala que é o pai dela e que ela é maluca, que fica falando sempre coisas sem sentido e que ela toma um remédio controlado, coisa do tipo, e some com a mulher, simplesmente some com ela. E o que resta na mão dele é o diabo desse cachecol dela. E aí o filme vai prosseguindo e aí a gente descobre que ele tem medo do mar porque o pai dele morreu no mar, né? O pai dele, entre aspas. E lembrando tudo isso que eu tô falando sobre o pai dele ter morrido no mar, é tudo ator, tudo atuação, porque tudo que ele vive é uma mentira. E isso foi em específico pra ele ter medo do mar mesmo e nunca querer sair daquele lugar, porque obviamente não era possível, né? E bem, acaba que começa a dar diversas coisas erradas, o Truman
consegue perceber que tem algo de errado ali e ele tenta fugir de barco. Mesmo ele tendo medo de mar, ele se arrisca a tentar fugir de barco. E como eu disse, tudo ali é cenário e o mar também é fake, ou seja, os caras conseguem controlar as ondas, o temporal, o clima, basicamente tudo os caras que controlam. E aí, né, o vilão, digamos assim, do filme, que é o cara que tá por trás de tudo ali, o cara que comanda tudo, o cara que não quer deixar o Truman descobrir do mundo real, nem que a porra, simplesmente começa a pedir pros caras ativarem diversas tempestades, onda e tudo isso pra botar medo no Truman. E aí, quando todas as tempestades cessam, o Truman bate numa parede, né? Basicamente é a parede que estava simulando o horizonte. Ele tinha um horizonte desenhado e ele achou que dava pra ultrapassar, mas quando ele chega lá é só uma parede mesmo desenhada. E aí, quando ele olha pra frente, ele vê que tem uma escada e nessa escada tem uma porta, que é basicamente a porta que vai dar a ele a liberdade dele e ele vai poder ir pro mundo real. E essa parte é muito foda, porque eu não mencionei, mas a mulher lá que ele tinha se apaixonado e tal, no começo do filme, que tenta avisar ele, né? Ela simplesmente tá assistindo o show dele, né? O show de Truman, e o tempo todo ela fica torcendo pra que ele consiga descobrir a verdade. E aí, quando ele chega nessa porta, o dono daquela patifaria toda, né? O dono do show de Truman, simplesmente começa a falar com ele no microfone, falar que lá fora não é igual lá dentro, e que ele não conhece nada, e que ele vai ficar muito perdido, e que o lugar dele é ali dentro. Basicamente tentando prender ele no show, né? E ele vai lá, olha pra tela, fala uma frasezinha de efeito foda, e passa pela porta. E aí, o filme acaba. E eu não gostei desse final, porque ele tenta passar pra gente como se fosse algo... Ah, o Truman saiu pela porta e agora você não pode mais saber dele porque ele não tá mais dentro desse teatro. Só que isso nem faz sentido, até porque mostra diversas vezes as pessoas de fora do show, ou seja, teria que ter diversas câmeras gravando elas também, o que nem faz sentido. E é isso, esse foi o show de Truman, esse vídeo foi um pouco maiorzinho porque eu queria falar um pouquinho mais sobre o filme, até porque é um filme bem interessante, a ideia é bem interessante, e é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e fui.